Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o código de Hamming, que ao contrário dos códigos de detecção de erros, tais como o bit de paridade, o checksum e até mesmo o CRC, o código de Hamming é um código que, além de detectar o erro, ele consegue corrigir o mesmo, né? Então, só para a gente relembrar que é muito mais adequado utilizarmos código de correção de erros em canais como enlace sem fio, onde a sua taxa de erro, a taxa de erro nesse enlace é alta. Então, para esse tipo de enlace, é melhor adicionarmos redundância suficiente em cada bloco para que o receptor ele seja capaz de descobrir qual era o bloco transmitido originalmente. Por isso, então, a gente vai estudar aqui um código de Hamming. No código de Hamming, existem vários bits de verificação que são acrescentados no quadro. A gente vai ver mais para frente que esses bits de verificação são, na verdade, a paridade de um conjunto de bits. Então, com essa adição de bits, vamos ter a redundância suficiente para detectar um erro e, em seguida, corrigir esse erro. Para isso, então, um quadro ele vai consistir de m bits de dados e r bits redundantes, né, que seriam os bits de verificação. Portanto, o tamanho total de um quadro é dado pela quantidade de bits de dados mais a quantidade de bits redundantes. Então, esse total, né, esse total do quadro ele é chamado de palavra de código. A ideia do código de Hamming é que os bits da palavra de código, que possui os bits de dados mais os bits redundantes, eles são numerados, né? Começando com o bit 1 da extrema esquerda, o bit 2 imediatamente à sua direita e assim sucessivamente, né? Os bits que são potência de 2, então, eles são os bits de verificação. Neste caso, o bit 1, o bit 2, o bit 4 e o bit 8 são os bits de verificação. E os demais bits são os bits de dados, né? Então, o bit 3, o 5, o 6, o 7, o 9, o 10 e o 11 são os bits de dados. E a soma, na verdade, os bits de verificação mais os bits de dados é o que forma a palavra de código do código de Hamming. Na palavra de código, um bit de dados, nesse caso o M11, ele pode ser incluído em vários bits de verificação. No caso do M11, ele é incluído o bit 8, o bit 2 e o bit de verificação 1. E a ideia então é realizar o código de Hamming em cima dele. Mas aí vocês devem estar se perguntando, como isso pode ser feito, né? Para saber quais bits de verificação o bit na posição K contribui, é só a gente reescrever o K como a soma das potências, como a soma da potência de 2. Por exemplo, o K igual a 5, os bits de verificação seria o bit de verificação 4 mais o bit de verificação 1. Para o K igual a 10, o bit de verificação seria o 8 mais o 2. Nesse caso, cada bit de verificação ele força a paridade de um conjunto de bits. Nesse caso, pode ser tanto paridade par ou paridade ímpar. Aí tem que definir isso. Então, o código de Hamming ele é definido pelo número de bits utilizados na forma aí dessa função, onde n é o total de bits e m é a quantidade de bits de dados. E o restante seria o bit de verificação. Antes de dar um exemplo de como funciona o código de Hamming, o primeiro ponto que temos que entender é como fazer para encontrar o conjunto de bits de dados para cada bit de verificação. Por exemplo, o conjunto de bits M3, M5, M7, M9 e M11, ele pertence ao bit de verificação P1. O conjunto de bits M3, M6, M7, M10 e M11, ele pertence ao bit de verificação P2. Isso é feito pois cada bit de verificação ele força a paridade de um conjunto de bits. Mas deve estar surgindo a pergunta, e como encontrar esse padrão, né? É só a gente reescrever cada bit de dados como a soma da potência de 2. Então a gente consegue ter esse padrão para realizar o código de Hamming. Vamos ver agora um exemplo para entender melhor de como funciona o código de Hamming. Vamos levar em consideração que o transmissor ele quer enviar a seguinte sequência de bits, que seria o bit 11
01001. Então, eu tenho que adicionar esses bits nos bits de dados. Então, o primeiro bit ele vai para a posição 3, o segundo bit para a posição 5, o terceiro bit para a posição 6, o quarto para a posição 7, o quinto, sexto e o sétimo bit para a posição 9, 10 e 11, respectivamente. Com isso, então, eu preciso obter ou identificar quais seriam os bits de verificação. Considerando a paridade par para cada bit de verificação, é só a gente fazer a paridade do conjunto de bits de dados para o conjunto de bits de verificação. Neste caso, por exemplo, o bit de verificação do P1 seria 0, o do P2 seria 1, né, para ter a paridade par, o do P4 seria 0 para ter a paridade par nesse bit de verificação, e o do P8 seria 1 para ter a paridade par nesse bit de verificação. Com isso, a gente tem o código de palavra para ser transmitido para o receptor. Vamos ver agora o lado do receptor. Vamos imaginar que a mensagem original, né, transmitida ali pelo transmissor, ela sofreu alguma alteração no meio. Então, quando chegou no lado do receptor, um bit específico sofreu alteração do bit 1 para o bit 0. Então, como a gente pode detectar e em seguida corrigir esse erro? É bem simples. Basta a gente calcular novamente a paridade dos bits verificadores. Então, se tudo der 0, significa que não ocorreu nenhum erro. Mas, se deu diferente de 0, é que significa que ocorreu um erro. E como a gente consegue identificar em qual bit foi o erro? É só a gente calcular. Se a gente pegar aqui de baixo para cima, em binário, seria o valor 0101, que em decimal seria 5. Então, o erro ocorreu justamente no quinto bit. Então, nesse caso, é só a gente alterar o bit que está, nesse caso 0, para o bit 1. E com isso a gente consegue, além de detectar o erro, corrigir esse erro. Pessoal, essa aula, a ideia então foi falar do código de Hamming. Ela foi baseada aí no livro do Tannenbaum, mas existem outros livros que complementam a explicação do mesmo.